E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, começando o nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos dar início a um novo capítulo, o capítulo 32, Notícias de Veneranda. No último programa nós terminamos o capítulo 31, cuja história era da tentativa de entrada na colônia de um espírito vampiro, considerado vampiro, e nós vimos aquele dilema, né, entre André Luiz e Narcisa, com pena da aparência do espírito, e a decisão do chefe de vigilância, Paulo, vendo além das aparências e não permitindo a entrada desse espírito, que na realidade é chamado vampiro, porque por enquanto o que ele quer da vida é só sugar. Ele não quer dar nada em troca, não é? Em ajuda, em auxílio, em utilidade. Então hoje vamos começar esse novo capítulo e vamos conhecer melhor a Veneranda. A gente já teve notícia dela em capítulos anteriores, quando a Narcisa toca no nome dela, dizendo que ela queria ajudar a sua família que estava encarnada, e foi falar com essa ministra. E essa ministra teria dito a ela que ela precisaria ainda trabalhar nas câmaras de retificação pelo menos por 10 anos, que depois desse período ela endossaria qualquer pedido que a enfermeira Narcisa fizesse. Então, lá naquele capítulo, nós tivemos notícia, né, assim, en passant, de quem é a ministra, né, que existe uma ministra no Ministério da Regeneração chamada Veneranda. E como a Tereza colocou do capítulo anterior, que foi sobre a tentativa da entrada da colônia de uma pessoa que só queria sugar, não queria doar, agora é o contrário, a pessoa que o trabalho da vida dela é de doação, que é a Veneranda, né? Nós vamos ver que é muito, assim, muito bonito e maravilhoso de conhecer um espírito assim, começar a conhecer um espírito assim, que tanto nos ajuda, né, com o seu trabalho e com o seu exemplo também de vida, que é a Veneranda. Então vamos lá, né? Vamos começar a leitura então, capítulo 32. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. E aí o André Luiz já está dizendo para a gente que o olhar dele mudou. Ele agora já está, a gente lembra que a enfermaria dele dava para esse parque, que ele olhou, né? Ele olhava. Quando ele fez o passeio com Lísias, né, conhecendo a colônia, ele conheceu o Bosque das Águas, ele conheceu o parque, né, os parques lá de Nosso Lar. Mas agora ele está vendo com outros olhos, não é? E por que será que ele já está vendo com outros olhos? Provavelmente ele já está mais equilibrado, né? O próprio trabalho dele, né? Porque isso aqui, ao que parece, um dia ou alguns dias depois daquele primeiro trabalho nele, né? Do trabalho que ele dobrou o turno. Então, isso de alguma maneira o tocou, não é? Talvez vendo o sofrimento de muita gente,
lá abrigado nas câmaras, né? A gente viu, a gente estudou quantos espíritos desequilibrados são recolhidos lá na enfermaria, nas câmaras, né, de retificação. E isso tudo mudou o modo de ver, né, e de sentir do André Luiz. Tanto que ele está dizendo agora que ele experimentava uma singular fascinação. Então ele estava admirado de tanta beleza. E isso denota também a pessoa que quer viver, que quer trabalhar, porque nós vemos em casos notórios aqui entre nós de depressões em que a pessoa se fecha, as cortinas da casa ficam fechadas, tudo na escuridão, a pessoa faz questão de viver naquilo o tempo todo, em estado depressivo. Ao contrário, aqui o parque está banhado de luz e experimentava fascinação. Então, é a contemplação da criação divina, né, de que nós estamos reconhecendo naquele momento, admirando a bondade e o amor de Deus, que nos permite ter os órgãos visuais e tudo mais com a condição de observar tanta beleza. E podemos trazer o raciocínio para nós aqui no dia a dia, devemos, né? Tantos irmãos nossos que padecem expiações que muitas vezes não imaginamos em passar, são impedidos durante a encarnação de ver a luz do dia, de ver a natureza, e nós que temos essa oportunidade temos a obrigação de agradecer a divindade, a inteligência suprema do universo, que nos permite observar tanta beleza, né? Isso é reconhecer o amor de Deus em nós, é querer viver, realmente, luta pela vida sempre. E o trabalho ajuda para isso. E aqui a gente não está falando, como os espíritos já nos indicam, que o trabalho não precisa ser remunerado, não necessariamente. Trabalho, para os espíritos superiores, é aquela ocupação útil que a pessoa desenvolve. Então, como dizia o nosso amigo, né, podemos chamar assim, nosso amigo Divaldo Pereira Franco, ele sempre falou isso nas suas palestras: só é solitário quem não é solidário, porque aquele, não é, muitas das vezes, que entra num processo de depressão, passa e se considera, às vezes, na solidão, no abandono, mas muitas das vezes não saiu, como o Marco colocou, não saiu, né, do seu âmbito pessoal para ver que a vida é bela. Nós, os seres humanos, com o nosso comportamento muito egoístico, o nosso comportamento de predador da natureza, a gente é que causa os tumultos, os conflitos, os desarranjos. Então, o André Luiz, claro, ele continua com saudade da família dele, ele gostaria de ter o consultório de volta de medicina, mas ele resolveu encarar o trabalho, ele resolveu ser útil. Então, essa tomada de decisão dele mudou completamente a maneira dele ver a colônia. Por isso que ele agora está olhando com outros olhos a colônia. Ele está realmente admirado na bondade divina que permite a criação de colônias espirituais para que nós não nos sintamos perdidos ao desencarnar, para que a gente não fique solto, né, na erraticidade, sem o amparo dos irmãos mais velhos, vamos dizer assim. E aí ele vai continuar a descrever. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Quer dizer, ele tinha a noção que a admiração dele era um misto de fascinação e curiosidade, e que ele percebeu que a Narcisa iria lhe dar explicações sobre essa beleza desse parque, né? E aí ela realmente vai falar para ele.
No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. Esses caminhos para o umbral, que ela está dizendo aqui, são... Por exemplo, o André Luiz veio do umbral para o nosso lar. Ele foi acolhido no umbral e trazido. Então, esses caminhos para o umbral são aqueles, e nós vamos ver, quer dizer, se Deus permitir, mais adiante, são chamados campos de saída, que tem na colônia. É como se fosse uma cidade com fortificações e saídas, nos caminhos para o umbral. Quando o André Luiz vai futuramente transitar aqui pela nossa psicosfera e ir lá para a colônia, ele faz esses caminhos, né, de maneiras diferentes. Há maneiras diferentes de fazer esses caminhos, de acordo com a elevação do espírito. Mas esses caminhos para o umbral, é isso que ela está dizendo, são os campos de saída que tem para as regiões mais densas. Então, lá nesse parque não há somente esses caminhos que levam até o umbral, não há somente campos de vegetação para os sucos, né? Porque a gente já viu no capítulo da alimentação que depois de uma grande batalha do antigo governador, se instalou em todos os ministérios apenas uma alimentação de sucos, não é? Sucos fluídicos, com certeza com proteínas, vamos dizer assim, né, em outra vibração, mas então o parque não é só para isso. Aí ela vai dizer para o que é também. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, ela agora já vai começar a traduzir para o André Luiz e para falar para o André Luiz o trabalho da ministra veneranda. Para a gente lembrar, cada ministério de nosso lar tem 12 ministros. E a ministra veneranda é um desses 12 ministros, né? Isso, são 6 ministérios, com 12 ministros, cada. São 72 ministros. Isso. E Tereza, ela está dizendo assim, olha, ela disse assim, não há somente caminhos para o umbral, quer dizer, recolher as pessoas do umbral, esses caminhos quer dizer isso, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. Quer dizer, aqui não é só a colônia, traduzindo assim, vamos dizer, uma linguajar mais comum para a gente, mais simples, vamos dizer. Não é só, a colônia não é só destinada a recolher pessoas do umbral e dar comida às pessoas. Aí ela diz que a ministra criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Isso. Aí entra realmente a finalidade real da colônia. A real assim, não, desculpa, eu me expressei mal. A finalidade, vamos dizer, principal da colônia, que é a educação do espírito. Porque todos aqueles que foram recolhidos por esses caminhos do umbral, que vêm do umbral, e foram alimentados, como a Tereza colocou, dentro de uma educação alimentar, que já começa a ser elaborado e raciocinado no plano espiritual, o principal é a educação do espírito, porque todo mundo vai reencarnar ali, né? Então, o processo de educação real, quer dizer, da aprovação, aquilo que a gente aprendeu que se faz no corpo, vai ser para todo mundo. Então é necessário um processo educativo do espírito. E a gente pode trazer esse raciocínio para nós, enquanto religiosos que somos, seja em qualquer setor religioso, mas falando especificamente do espiritismo, da casa espírita, a gente pode colocar também, muito interessante, um dizer de Emmanuel, que está no livro Estude Vida, que diz assim, um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis morais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. Então, o Emmanuel está dizendo o que para a gente aqui? Que não é simples construção de paredes. A construção de paredes serve para nos abrigar. O nosso lar é para abrigar os espíritos que já têm condição de melhora. Estão na fase do arrependimento, do reconhecimento do erro, que foi o caso do André Luiz, do próprio André Luiz. Mas que se reporta à educação da consciência, né? Estudando as leis de Deus, que são as leis universais. Estudando o quê? O amor de Deus, a disciplina, a determinação as determinações divinas, né? Então,
em qualquer templo religioso, pode ser, esse raciocínio pode ser colocado, né? E no livro Educandário de Luz, também, muito interessante, nós encontramos um trecho assim: um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, é nos aperfeiçoar na senda eterna. O que é isso? Aprender sobre a vida, porque a vida é eterna, sobre por que estamos aqui, qual a finalidade do nosso existir, nos explicando sobre as vicissitudes que acontecem em nossa vida, e automaticamente nos esclarecendo, nos consola, nos explica, não é? Por isso é que é o Consolador. Então é isso que ela está dizendo assim: os processos educativos aqui, nas obras de André Luiz, nós vamos ver corriqueiramente institutos, cursos que os espíritos fazem, se preparando para uma nova jornada no corpo de carne. É interessante também a gente notar aqui, porque ela fala, né, que esse parque, ele é gigantesco, ele tem caminhos para umbral, campos de vegetação e esses ambientes para cursos, né, para aulas, que são que ela criou esses planos justamente para locais para terem aulas, né? Então a gente vê que a colônia Nosso Lar, ela não é pequena. A gente não pode ter uma ideia que a colônia Nosso Lar é do tamanho de um bairro, vamos supor, né? De um bairro bem populoso. A colônia Nosso Lar, ela é do tamanho de um estado praticamente, né? Todo o estado do Rio de Janeiro. A gente já viu que o André Luiz anda quilômetros. E algumas pessoas podem achar, né? Mas como é que pode lá ter plantação, ter fruta, ter flores? Como é que pode? Então a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem para Kardec que existe no universo matéria sutil que aos nossos sentidos nos foge a captação. É a pergunta 29. Quando Kardec pergunta: a ponderabilidade, que quer dizer o peso, é um atributo essencial da matéria? Quer dizer, o peso da matéria, a constituição, né, física da matéria é um atributo essencial da matéria? Então, toda matéria tem que ter peso, pode ser apalpada, pode ser tocada? Resposta: da matéria assim como a entendeis, sim. Então, a matéria como a gente entende é a matéria aqui da Terra, do nosso plano. É essa matéria que a gente entende, a gente está encarnado. Então, tudo que é matéria, realmente a gente pode, de alguma maneira, tocar, pegar ou pelo menos sentir, não é? A pressão dela. Mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha, a matéria de vocês realmente tem peso, vocês podem tocar, sentir, mas no universo tem matéria em outra vibração, que é a matéria do mundo espiritual. Então, por isso que a gente não vê. Somente os médiuns, aqueles, né, que vieram preparados do mundo espiritual para enxergar a outra dimensão, para perceber e sentir a outra dimensão. Mas nós, a maioria de nós, os encarnados, não temos essa, vamos dizer assim, essa possibilidade, porque não somos médios ostensivos. Então, é muito natural que lá, em nosso lar, exista, sim, tudo que existe aqui, mas numa outra vibração. Por isso a gente não enxerga, não é? Enquanto encarnados estamos. Mas aqueles que possuem, né, a mediunidade ostensiva, da vidência,
eles conseguem, de alguma maneira, perceber esse outro tipo de matéria, a não ser que os espíritos se materializem para que a gente, e materializem de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, concentrada, que a Allan Kardec denominou os agêneres, é que a gente pode tocá-los. Então, para as pessoas não acharem que o André Luiz está fantasiando, não é? Quando ele fala dos bosques, das escolas, das flores, das plantas, dos sucos, de tudo que existe no mundo espiritual. Porque os espíritos disseram para Kardec isso que eu acabei de ler, na pergunta 29 do Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec coloca no item 2 os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, no item 2, no item ele diz assim, tem um trecho que eu vou ler porque ele diz assim, conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, ficam apegados, o que quer dizer aqui, né? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito. Olha, vamos ver aqui no capítulo 32 um espetáculo sublime de construções. É isso que Kardec está falando aqui. É que Kardec está falando, vamos dizer assim, o conceito, né? A gente pode dizer o que ele está falando dos mundos sublimes, e o nosso lar é um mundo sublime. Kardec está colocando a teoria isso. E o André Luiz está mostrando nos explicando para a gente na prática o que ele está vendo. Por isso, né, gente, fazendo mais um parêntese aqui, é muito importante e fundamental que a gente estude, leia e estude as obras de André Luiz, porque é o detalhamento do mundo espiritual. Quer dizer, o detalhamento não é todo, né? Claro, tem muita coisa aqui que podia, a gente fala assim, podia até falar mais, mas é o suficiente para o nosso nível evolutivo, para nós entendermos o quão maravilhoso é a continuidade da vida. Por isso que Kardec fala aqui das maravilhas do mundo, do que o estado da alma consegue viver. Nós vemos no livro Libertação um estado de alma na colônia, o capítulo Cidade Estranha, que tem no livro Libertação, que é uma colônia nas regiões pesadas de umbral, e nós vemos aqui na colônia Nosso Lar, que apesar de estar ligada a umbral ainda, na periferia do umbral, já nos traz essas maravilhas que nós vamos ver aqui nesse capítulo. E com isso, a gente tem que começar a se esforçar para deixar de imaginar o mundo espiritual como se fossem só nuvenzinhas, não é? Todo mundo sentado numa nuvem, comendo uva com anjinho e outras coisas parecidas, né? Essa teoria, essa ideia, a gente tem que deixar de lado. Já começar a entender isso, que a matéria no mundo espiritual, que toda matéria no universo provém do fluido cósmico universal, do fluido primitivo, toda. Só que em cada mundo ela se adapta ao seu globo, né? Vamos dizer assim, a sua configuração. E no mundo espiritual ela continua sendo matéria, mas em outra vibração. Ela é mais sutil e etérea. Então isso nos ajuda a deixar essa imaginação aí antiga de que céu é composto de nuvenzinhas de algodão, não é? Então estamos terminando o capítulo de hoje, né? O programa de hoje, porque o capítulo está apenas começando. A gente só conseguiu ler 3 parágrafos, né? Mas é um capítulo interessante em que a gente vai poder observar, como o Marco colocou, a educação no mundo espiritual. Muito obrigada a todos, Deus abençoe vossos lares. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.